Glória a Deus. A Santa Paz de Deus, irmãos do canal Comunhão com Deus. Aqui sou eu, a irmã Geni, aqui da cidade de São Paulo. Irmãos, sinto, o Senhor me toca no coração de contar uma parte, uma obra que Deus fez, que foi a maior de todas. Como foi que Ele me chamou nesta graça gloriosa no ano de 1984. Bom, irmãos, eu nasci e cresci em uma família de católicos. Minha mãe era muito católica, apostólica, e ela era praticante mesmo. E meu pai, ele não era religioso, porém um homem bravo, um homem alcoólatra, bebia muito, era um homem violento dentro de casa, conosco, com a minha mãe, né? E, e quando foi, aí nós morávamos, sempre morei aqui em São Paulo, né? Eu nasci aqui, na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo, e fui criada aqui. E na época nós vivíamos nessa situação, um lar assim, desse jeito, bastante conturbado. E quando eu cheguei os meus 15 anos, quando eu tinha 15 anos de idade, nós mudamos para uma rua aqui de São Paulo, um bairro chamado Vila Verde, que eu fui criada lá. E nós mudamos de casa, porque a gente não tinha casa própria, a gente morava de aluguel. Então mudamos, minha mãe e nós mudamos para uma rua onde a vizinha era de frente, era nossa irmã na fé em Cristo Jesus. E na época, essa serva de Deus já dorme no Senhor, e ela ali presenciava muitas brigas, né, entre a minha mãe e meu pai, porque era, né, muito triste tudo isso. E, e ela sentiu de me convidar para ir congregar na congregação cristã no Brasil com ela. E eu falei para minha mãe que eu ia na igreja de crente com aquela senhora, nossa vizinha, e ela não gostou, mas não me proibiu também de ir. E aí eu fui, né? Aceitei o convite da serva de Deus, uma cara serva de Deus muito amorosa, e fui. E quando eu entrei dentro da casa do Senhor pela primeira vez, foi aos 15 anos de idade, irmãos, e um culto à noite, e aí eu ouvi aquele hino, eu alegrei-me quando me disseram. Lá naquele tempo, o Ninário 4, eu nem sei eu sei que, eu não sei o número dele agora, mas os irmãos já entenderam qual é. E na hora que eu comecei, a hora que os músicos começaram a tocar esse hino, eu senti grandemente a presença de Deus. Na época eu não sabia nem o que eu estava sentindo, mas sabia que era bom. Fiquei muito lindo quando eu vi aquele nome, em nome do Senhor Jesus, aquilo tudo mexeu bastante com a minha alma, com o meu coração. E quando terminou o culto, cheguei em casa, contei para minha mãe que eu achei muito lindo. Ela não perguntou, mas eu falei. E ela ficou calada, não respondeu nada, mas disse para ela: a partir de hoje, minha mãe, eu não vou mais para a Igreja Católica, não quero mais saber da Igreja Católica. Aí ela, né, ela ficou muito brava, falou: mas como assim? Eu falei: como assim não? Eu não vou mais, eu não quero mais ir. E eu nem sei se eu vou continuar indo na igreja de crente com a irmã Palmira. Eu posso falar o nome dela porque hoje, né, o Senhor já recolheu a serva de Deus. E ela falou: quer dizer que agora você vai virar crente? Eu falei: não, se eu vou virar crente, eu não sei. Eu sei que eu senti uma coisa muito boa lá dentro e eu vou, se eu tiver que seguir alguma religião, algum dia vai ser da irmã Palmira, Congregação Cristã no Brasil. Eu falava religião, né, irmãos? Porque eu não sabia nem o que. Depois o Senhor me ensinou que não é uma religião este caminho. Bom, e aí, mas o tempo passou, eu estava dentro de casa, né, irmãos, ali, e o tempo passou e passou. Aí conheci meu esposo aos 22 anos, me casei com ele e logo em seguida firmei os pés na casa do Senhor, como testemunhada, mas já com a certeza no coração de que era ali que eu queria ficar.
E aí, glória a Deus, no dia 23 de setembro de 1984, o Senhor, por misericórdia, me chamou nesta graça. Porém, voltando um pouquinho, antes de sair de casa, porque eu pedi para a serva de Deus, essa serva de Deus que me testemunhou a graça, e junto comigo assisti um culto de batismo na congregação do Brás, aqui em São Paulo. E aí ela ficou muito feliz e me acompanhou. Porém, eu antes de sair de casa, eu já casada, né, não tinha nenhum filho, e ela era minha vizinha, continuava sendo. E, e eu comecei a sentir um certo medo, né, de chegar lá e batizar. Mas eu já estava sentindo de assistir o culto de batismo para batizar, porque eu já tinha assistido cultos antes de batismo e só para ver como era. Mas aí eu dobrei os meus joelhos perante Deus. O Senhor tinha preparado um véu já para mim e um vestido, porque eu tinha roupa do mundo, mas o Senhor preparou um vestidinho e um véu para mim. E eu, né, antes de sair de casa, eu dobrei o meu joelho perante Deus e pedi para o Senhor, entre Deus e eu, falei, Senhor, se for hoje o dia do Senhor me chamar nessa graça, eu preciso, por misericórdia, de um sinal da tua parte. Aí eu levantei, só falei assim, na minha simplicidade, né, irmãos? Levantei e fui me encontrar com a serva de Deus, né, na casa dela, que nós éramos vizinhos, né, assim, e fomos pro culto de batismo na congregação do Brás em São Paulo, foi num domingo de manhã, e eu fui né, na condução com ela, muito calada, isso quer dizer comunhão, e ali em pensamento eu falava, Senhor, eu não vou batizar se tu não me der um sinal. Aí o Senhor, irmãos, falou comigo. Pede o sinal que tu quiseres que eu te darei. Minha serva, já me chamou de minha serva antes do batismo, Santo Deus, no caminho, dentro do ônibus, metrô. E aí eu pedi em pensamento, Senhor, eu desejo que quando eu chegar nas escadarias da congregação do Brás, eu vou parar lá, nas escadas, e vou esperar. Eu desejo que alguém lá dentro chame o hino 81, que na época era aquele terás que renascer, entendeu, irmãos? Porque hoje em dia eu nem sei que número é. E continuei, né? E não falei nada para a serva de Deus que estava me acompanhando, e descemos do ônibus. Quando cheguei nas escadarias, eu parei ali, e aí ela falou, Leila, vem. Meu primeiro nome é Leila, mas eu gosto que se chama de Geni. Bom, aí eu falei, eu só fiz um sinal para ela esperar um pouco. Aí o senhor já visitou ela, ela entendeu. E ela foi entrando, e aí eu fiquei ali parada, servos de Deus. E eu ali falei, Senhor, eu vou assistir o culto sim, mas se o Senhor não me der esse sinal, eu não vou batizar. Irmãos, glória a Deus. De repente, porque nós chegamos um pouquinho atrasados, já estava no início do culto. O servo de Deus que presidia na época tinha acabado de falar, né, de subir no púlpito. E quando os servos de Deus, eu fiquei ali escutando, e aí o servo de Deus que estava presidindo na época disse: chamemos um hino. Alguém gritou lá dentro, bem alto, e era a voz de homem. Hino 81. Ah, nossa, glória a Deus, irmãos. Eu na hora entrei para dentro da casa do Senhor né, e me sentei ali. E glória ao nome santo do Senhor, naquele domingo, 23 de setembro de 1984, Deus me chamou para essa graça gloriosa por misericórdia dele. E louvado seja Deus, já se completaram 35 anos e agora em setembro, se Deus me der vida até lá, se completará 36 anos nessa graça gloriosa. Porém, glória a Deus, não é pelos anos, irmãos, mas ela é pela grande misericórdia e paciência que Deus tem tido com a minha alma. Muitas provas e lutas tenho eu passado nesses anos todos,
Glória ao nome santo do Senhor, mas em todas elas nunca o Senhor me deixou. Que a promessa que o Senhor fez ali, que se for, que faz para todos nós, se formos firmes e fiéis até o fim, herdaremos a coroa da vida eterna. E essa promessa está de pé para todos nós, não é servos de Deus. É só até aqui hoje, né? Eu agradeço ao Senhor Deus por tudo e só o nome de Jesus Cristo seja hoje e eternamente louvado. Amém.